Me formei em matemática, fui orador da turma, e agora não sei o que fazer. Me chamo Matheus, e se alguém me dissesse há alguns anos que, depois de tanto esforço, eu estaria completamente perdido, eu não acreditaria. Sempre acreditei que seguir o caminho certo, estudar, me formar e me esforçar me levaria a um futuro promissor. Mas a realidade se revelou bem diferente do que eu imaginava. Nasci em uma cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece, onde as famílias se reúnem aos domingos para almoçar e cada conquista de um dos nossos se torna motivo de comemoração para todos. Cresci ouvindo que estudar era o caminho para um futuro melhor, que um diploma era a chave para uma vida mais digna e estável. Meus pais sempre me incentivaram, sempre disseram que, com esforço e dedicação, eu poderia ir além do que qualquer um da nossa família já foi. Quando fiz 18 anos, tentei vestibular para matemática, mas não passei. Foi um baque, confesso. Senti que tinha decepcionado a todos, mas minha mãe me olhou nos olhos e disse: "Você ainda vai conseguir, não desista agora." E eu não desisti. No ano seguinte, com mais dedicação, consegui a aprovação em uma universidade federal. Minha família ficou radiante, meu pai me abraçou forte e minha avó chorou de alegria. Amigos e vizinhos me parabenizaram, diziam que eu era um orgulho para nossa cidade. Pela primeira vez, senti que estava no caminho certo. Foi um momento de alegria genuína para todos nós. Em 2016, fui para a capital me matricular e encontrar um lugar para morar. Meu orçamento era apertado, então dividi uma casa com outros 3 estudantes, 2 de física e 1 de matemática, já no último ano. Diferente de mim, que cheguei animado, eles pareciam desmotivados. Jefferson, o mais velho do grupo, estava no último ano de licenciatura em matemática. Ele já tinha passado por estágios em escolas públicas e privadas e contava que os professores enfrentavam muitas dificuldades, desde baixos salários até salas superlotadas e alunos desinteressados. Ele já não via mais a docência como um futuro viável e passava boa parte do tempo estudando para concursos públicos, qualquer um que aparecesse. João, um dos estudantes de física, era um cara introvertido e passava boa parte do tempo programando. Ele dizia que a licenciatura não pagava as contas e sonhava em mudar para a área de tecnologia. Passava noites estudando sozinho, vendo tutoriais de programação na internet e fazendo pequenos trabalhos freelancers para complementar a bolsa que recebia. Carlos, o outro estudante de física, vinha de uma realidade ainda mais difícil. Seus pais faziam um enorme esforço para mantê-lo na capital, mas ele sabia que precisava encontrar um emprego rapidamente, pois os custos estavam ficando altos demais. Falava constantemente sobre a incerteza do futuro, sobre como o mercado de ensino estava saturado e como ele não sabia se conseguiria terminar o curso sem precisar abandonar tudo para voltar para casa. Falavam sobre a dificuldade de encontrar emprego e a falta de perspectiva. Além disso, ouvi histórias que me deixaram ainda mais apreensivo. Jefferson contava sobre professores que trabalhavam em 2 ou 3 escolas ao mesmo tempo para conseguirem pagar as contas, exaustos, sem tempo para preparar aulas de qualidade. João mencionava relatos de professores que sofriam com salas superlotadas, onde não conseguiam manter o mínimo de disciplina e respeito. Carlos, por sua vez, falava de escolas que fechavam turmas devido à falta de alunos, tornando ainda mais difícil conseguir uma vaga. Tudo isso me assustou, mas tentei ignorar. Eu acreditava que, se eu seguisse o caminho correto, tudo daria certo no final. O tempo passou e Jefferson, meu colega de casa, se formou. No último contato que tive com ele, estava trabalhando como atendente de telemarketing enquanto estudava para concursos. Ele desabafava sobre como tinha sonhado em ser professor, mas agora passava 6 horas por dia sendo xingado por clientes no telefone, lidando com cobranças agressivas e metas inalcançáveis. Dizia que nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo e que cada dia no trabalho parecia mais sufocante. Isso acendeu um alerta na minha cabeça. Mas eu não queria decepcionar ninguém. Segui firme no curso, nunca deixei matéria atrasada e finalizei a graduação em 4 anos, no prazo certinho. Meu esforço valeu a pena, fui um dos poucos alunos a receber a Laure Acadêmica, um reconhecimento pelo meu desempenho excepcional ao longo do curso. Era prova de que eu tinha feito tudo certo, seguido cada etapa com dedicação. No início de 2020, chegou a tão esperada formatura. Minha família viajou mais de 6 horas para assistir ao meu grande momento. Meus pais, emocionados, me abraçavam a todo instante. Minha avó, que sempre dizia que queria me ver de beca, não segurava as lágrimas. Meus tios e primos fizeram questão de estar presentes, orgulhosos por terem um professor formado na família. Eu fui o orador da turma. Subi ao palco e, diante de todos, fiz um discurso esperançoso.
Falei sobre gratidão, sobre retribuir à sociedade a oportunidade que tive de estudar. Lembrei das dificuldades que enfrentamos ao longo do curso, das noites em claro estudando para provas, dos professores que nos inspiraram, dos colegas que se tornaram amigos. Enfatizei a importância do conhecimento e do impacto que poderíamos causar no mundo. Disse que nosso diploma não era apenas um papel, mas um compromisso de transformar vidas através da educação. A cada frase, via os rostos emocionados dos meus colegas, dos professores e das famílias que estavam ali, torcendo por cada um de nós. Quando terminei, fui aplaudido de pé. No palco, com o diploma nas mãos, eu senti que tinha vencido. Era o momento que eu sempre esperei, e tudo parecia valer a pena. Depois da cerimônia, fomos todos jantar juntos. Meu pai fez questão de pagar um jantar especial para toda a família. Sentamos à mesa, e todos falavam sobre o meu futuro com entusiasmo. Agora é só escolher a melhor escola para dar aula, logo você vai passar num concurso e vai ter um ótimo salário. O mais difícil já passou, agora sua vida vai decolar. Eles tinham tantas expectativas sobre mim que eu, por um instante, também acreditei que tudo daria certo. Eu era o primeiro da família a ter um diploma universitário, um professor formado, pronto para construir um caminho de sucesso. Naquele momento, entre risos, abraços e brindes, não havia espaço para dúvidas. O futuro parecia brilhante. Mas, depois da festa, veio o vazio, e agora? Voltei para a casa dos meus pais. Na minha cidade, as poucas escolas já tinham seus professores efetivos, gente que só sairia quando se aposentasse. Nas cidades vizinhas, a situação era a mesma. Eu comecei a perceber que minha profissão era, na prática, um funil apertado demais. Oportunidades escassas, falta de concursos, um mundo que parecia não precisar mais de professores como eu. Pensei em me mudar para uma cidade grande, onde poderia haver mais oportunidades, mas ao pesquisar sobre o custo de vida, levei um choque. O salário de um professor recém-formado não era suficiente para bancar um aluguel em um lugar minimamente seguro. Na maioria das capitais, o valor do aluguel de um apartamento pequeno já passava da metade do que eu ganharia como docente, sem contar os custos com transporte, alimentação e contas básicas. Muitos professores que eu conhecia se viam obrigados a dar aula em 2, às vezes 3 escolas ao mesmo tempo, atravessando a cidade de ônibus, sempre correndo contra o relógio para conseguir pagar as contas no fim do mês. A ideia de enfrentar essa realidade, longe da minha família e sem nenhuma garantia de estabilidade, me desmotivava ainda mais. O sonho de me tornar professor parecia cada vez mais distante, e eu comecei a me perguntar se todo o esforço tinha valido a pena. 2 meses depois, tudo fechou. O cenário ficou ainda pior. E eu estava ali, desempregado, licenciado, mas sem perspectiva. Para piorar, quando eu procurava emprego em qualquer área, assim que viam meu diploma, diziam, isso não é para você. Como se minha formação fosse um peso, um obstáculo, e não um diferencial. Os meses foram passando, e a frustração só crescia. Cada dia que passava, eu olhava para meu diploma pendurado na parede do meu quarto e sentia um aperto no peito. Ele parecia um troféu de uma vitória vazia, um lembrete constante de que todo o meu esforço talvez tivesse sido em vão. Eu me perguntava onde foi que errei. Fiz tudo certo, segui o caminho que me disseram ser o correto. Passei noites em claro estudando, me dediquei como nunca, fui elogiado por professores, recebi honrarias, fui orador da turma. Ouvi tantas vezes que meu futuro estava garantido, que bastava ter um diploma, que o mundo precisava de professores. Mas, agora, parecia que não havia lugar para mim no mundo. Eu tentava evitar o assunto em casa, mas era inevitável. Meus pais, que tanto se orgulharam da minha conquista, começaram a perguntar, com um tom cada vez mais preocupado, e aí, filho, alguma novidade? Minha avó, que chorou de felicidade na minha formatura, passou a perguntar se eu não deveria voltar a estudar, talvez fazer outro curso, talvez tentar outra área. E eu? Eu não tinha respostas. Eu me sentia enganado, como se tivessem me vendido um sonho que nunca foi real. A sensação de fracasso era esmagadora. Ver meus colegas de escola que não fizeram faculdade conseguindo empregos, abrindo pequenos negócios, seguindo em frente, enquanto eu estava ali, com um diploma que ninguém parecia querer, era uma dor difícil de explicar. Cada porta fechada, cada currículo ignorado, cada entrevista que não levava a nada aumentava a minha frustração. Eu começava a me perguntar se tinha desperdiçado anos da minha vida, se teria sido melhor ter escolhido um caminho diferente desde o início. Mas agora, o que eu poderia fazer? Decidi esconder minha formação e consegui um emprego como balconista em uma empresa de manutenção de máquinas.
Ganhava um pouco mais que um salário mínimo, mas o ambiente era insalubre. Passei 2 anos ali, engolindo em seco o fato de que eu tinha um diploma na gaveta e um emprego que não precisava dele. O que mais me impressionava era ver que a maioria das pessoas que trabalhavam ali ganhavam muito dinheiro, bem mais do que um professor poderia esperar. Os donos da empresa andavam em carros caros, falavam sobre investimentos e viviam sem grandes preocupações financeiras. Entre os funcionários, apenas um era técnico formado, enquanto os outros sequer tinham terminado o ensino fundamental. Muitos trabalhavam ali desde adolescentes, e apesar da falta de estudo, conseguiam sustentar suas famílias muito melhor do que qualquer professor recém-formado que eu conhecia. Isso me fazia questionar ainda mais tudo o que eu havia aprendido sobre mérito e esforço. Eu segui o caminho que me disseram ser o correto, me dediquei aos estudos, me formei com louvor, e no fim, parecia que isso não valia nada. Enquanto isso, pessoas que nunca precisaram abrir um livro de cálculo estavam ali, vivendo uma realidade que parecia inatingível para mim. Era um choque de realidade que me fazia repensar tudo o que eu acreditava sobre sucesso e realização. Tentei dar aulas particulares, mas ninguém se interessou. Anunciei em redes sociais, espalhei cartazes pela cidade, conversei com pais de alunos, mas sempre ouvia respostas como não temos condições, meu filho já tem reforço na escola, ou simplesmente um desinteresse completo. A ideia de ensinar e compartilhar conhecimento, que antes parecia tão nobre e essencial, agora se mostrava algo que poucos valorizavam de verdade. Comecei a pensar em outras formas de usar meu conhecimento. Considerei prestar concursos públicos, mas as vagas eram raras e extremamente concorridas. Pensei em dar aulas online, mas percebi que a concorrência era gigantesca e que muitas pessoas estavam dispostas a ensinar por preços tão baixos que eu mal conseguiria pagar minha internet. Avaliei a possibilidade de migrar para outra área, mas percebi que, depois de anos de estudo e dedicação à licenciatura, eu não tinha experiência profissional em nada além daquilo que ninguém parecia querer. A cada tentativa frustrada, a sensação de impotência crescia. Sentia que o mundo me enganou. Que fui vendido a um sonho que, no fim, não existia. O discurso de que o estudo abre portas parecia cada vez mais distante da minha realidade. As portas estavam todas fechadas, e eu me via sozinho, sem saber para onde ir. Eu queria trabalhar, queria sentir que meu esforço não tinha sido em vão, mas quanto mais eu buscava, mais eu me afundava na incerteza. Agora, estou aqui, tentando entender onde errei. Será que escolhi o curso errado? Será que deveria ter ouvido os avisos sobre a falta de valorização da educação? Será que ainda há tempo para recomeçar? Eu deveria estar ensinando, mudando vidas, mas parece que não tem lugar para mim. E agora? E agora estou aqui, sem saber o que fazer. Eu deveria estar ensinando, mudando vidas, mas parece que não tem lugar para mim. O que eu faço agora? Atualização. Antes de tudo, quero agradecer a todos que comentaram no meu post original. Ler as histórias e palavras de incentivo de tantas pessoas me ajudou mais do que consigo expressar. Peço desculpas por não ter trazido atualizações no último ano, mas agora quero compartilhar que as coisas mudaram bastante para mim. Na metade do ano passado, finalmente surgiu uma oportunidade, foi aberto um concurso público para professores em escolas estaduais. Decidi tentar, mesmo sem muitas expectativas, e para minha surpresa, passei entre os primeiros colocados. Por ter ficado entre os primeiros, tive a oportunidade de escolher onde trabalhar, o que me deu um pouco mais de segurança para planejar meu futuro. Foi um momento de alívio e, ao mesmo tempo, um pouco assustador. Fui alocado em uma escola que fica a aproximadamente 30 quilômetros da minha cidade. No início, pensei que o deslocamento seria um problema, mas, para minha surpresa, há um ônibus que sai quase na porta de casa e passa exatamente no horário certo, tornando a viagem muito mais fácil do que eu imaginava. O trajeto, que poderia ser um grande obstáculo, acabou se tornando um momento em que posso revisar conteúdos, planejar aulas ou até mesmo descansar um pouco antes do dia letivo começar. Ao chegar à escola, fui muito bem recebido, tanto pela equipe quanto pelos alunos. O ambiente é acolhedor, e, apesar de ainda estar me adaptando, já consigo perceber que esse novo ciclo será uma experiência valiosa. Apesar de ter me formado em matemática, acabei assumindo também aulas de geografia e física. No início, isso me deixou um pouco inseguro, mas estou encarando como uma oportunidade de crescimento. Tenho estudado bastante para garantir que estou preparado para ensinar essas disciplinas da melhor forma possível. Ainda estou ajustando minha rotina e aprendendo a lidar com os desafios da profissão, mas sinto que, finalmente, estou trilhando um caminho mais seguro. Sei que há muito pela frente, mas essa mudança me trouxe um novo ânimo.
Ainda estou me adaptando à nova rotina, mas já consigo enxergar um caminho para seguir. O salário é bom, especialmente porque assumi 3 disciplinas e trabalho 40 horas semanais. Além disso, tenho benefícios como vale-refeição e plano de saúde, o que tem sido um grande alívio. Consegui incluir meus pais no plano, o que ajudou muito financeiramente, já que agora eles têm acesso a um atendimento melhor sem precisar gastar tanto com consultas e remédios. Se eu tiver a oportunidade, pretendo fazer um mestrado para progredir na carreira e, quem sabe, conseguir uma posição mais estável no futuro. Não é exatamente como imaginei, mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no caminho certo. Obrigado a todos pelo apoio. Comentário do curador. Esta história nos faz refletir sobre os caminhos inesperados que a vida pode nos levar. Às vezes, seguimos todas as regras, fazemos tudo certo e, mesmo assim, nos deparamos com portas fechadas e incertezas. O relato do Op é a prova de que nem sempre o sucesso vem no tempo ou da forma que esperamos. Mas ele também mostra algo ainda mais importante, a resiliência. Mesmo diante de todas as dificuldades, ele não desistiu. Ele se adaptou, buscou alternativas, e quando a oportunidade apareceu, ele estava pronto para agarrá-la. A vida não segue um roteiro fixo, e os planos que traçamos podem mudar completamente. Mas o que realmente importa é continuar tentando, aprendendo e se reinventando. E, no fim das contas, talvez seja isso que realmente significa vencer. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.